Amém, graça e paz, boa noite aos irmãos, que o Senhor nos abençoe nessa noite através da sua palavra, que é bendita, é santa, é necessária para as nossas vidas. Abra a sua Bíblia no Salmo de número 37, Salmo de número 37, versículo 5, mas eu vou pedir para que você permaneça com a sua Bíblia aberta, porque depois nós vamos voltar em alguns textos aí. Salmo 37, versículo 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Será que todos nós podemos juntos repetir esse versículo? Vamos lá? Entrega Amém. O Salmo 37 é um salmo de sabedoria, é um salmo que traz conselhos para o povo de Deus. E aqui o pano de fundo, quando pelo menos é atribuída a Davi a escrita desse salmo, o pano de fundo aqui é um hebreu, provavelmente ali preocupado, irritado, como diz a palavra aqui, com as coisas que estão acontecendo ao seu redor. E o Salmo, ele começa no versículo 1 dizendo assim: não te indignes por causa dos malfeitores. O que está acontecendo aqui é o seguinte: as nações inimigas, perseguidoras do povo de Israel, apesar da sua idolatria, apesar dos seus pecados, eram povos que prosperavam. E isso deixava ali o salmista e talvez ali o seu povo indignado com as coisas que estavam acontecendo ao redor. E qual é o perigo de nós nos desconcentrarmos das coisas importantes e começarmos a atentar às coisas que estão ao nosso redor, e começar a nos indignar com aquilo que está acontecendo, perdermos o foco, perdermos a direção da palavra de Deus, daquilo que Deus tem sido. E o conselho para o salmista também, para as nossas vidas, é que nós não devemos nos preocupar com os malfeitores. Mas eu estou vendo tanta corrupção, estou vendo tanta situação aí por fora, olha isso, e realmente isso nos deixa indignados, nos deixa preocupados, nos deixa irritadiços com muita coisa que tem acontecido, mas a própria Bíblia vai nos dizer o fim daqueles que praticam tais coisas, aos quais muitas vezes nos preocupam muito mais do que deveria preocupar. O versículo 2 diz assim: pois eles, ou seja, esses malfeitores que praticam a iniquidade, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Então, se eu puder te dar um conselho à luz da Bíblia, não se preocupe com o que está acontecendo em Brasília, no Palácio da Guanabara, aqui no Palácio no Palácio Tereza Cristina. Não se preocupe, porque já está sentenciado pelo nosso Deus aquilo que vai acontecer. Você não precisa ficar indignado não, porque Deus já olhou, já vislumbrou e sabe o que de fato vai acontecer com esses homens malfeitores, com esses homens que prosperam com a corrupção, com esses homens que prosperam através da retirada das verbas da saúde pública, da segurança e tantas outras coisas mais. Mas o salmista também, e como eu disse, atribuído ao rei Davi, nos traz uma orientação para que voltemos o nosso foco, porque os burburinhos que estão à nossa volta nos tiram o foco do Senhor. E é interessante que no transcorrer desse salmo, depois você pode consultá-lo e ter como talvez leitura para o final dessa noite, nós vamos ver que há a pergunta, por que será que o homem mau, perseguidor, prospera? E por vezes o homem de bem vive momentos de dificuldade. E o salmista, de uma certa forma, se preocupa em trazer algumas respostas. Então, no transcorrer desse salmo, vem as respostas. Dentre elas, como eu disse, há
O ímpio se assemelha a uma flor que murcha. Logo, não devemos nos preocupar com eles. O nosso foco deve ser o Senhor. Os nossos olhos devem estar postos no Senhor. Muito embora possamos até perecer nesta vida, há um caminho eterno de vida e de paz para o justo. Você imagina, não é? Nós temos a esperança que, se fecharmos os olhos nesta vida, há uma vida de paz e de abundância, uma vida eterna nos esperando. E esse deve ser o nosso consolo e a nossa força para caminharmos nesta vida. Mas e para o ímpio, qual a esperança dele além desta vida? Aquele que fecha os olhos para o mundo do porvir. Mas nós temos esperança. Mas, meus queridos, enquanto nós estamos nesta vida, estamos neste caminho, devemos seguir em frente. E como nós lemos aqui, o versículo 5, ele vai nos orientar: entrega o teu caminho ao Senhor. A nossa vida, meus irmãos, se assemelha, e a ideia aqui do salmista é nos mostrar que a nossa vida é uma estrada. A nossa vida, ela tem um percurso, quando ele vai chamar a nossa atenção e nos orientar a entregarmos o nosso caminho. Então a nossa vida, né, é uma estrada que ao longo da nossa vida há muitos inícios. A nossa vida, ela é feita de muitas paradas. A nossa vida, ela é feita de muitos momentos em que temos subidas íngremes, descidas perigosas, passamos por vales muitas vezes escuros, momentos de suavidade, momentos de tranquilidade. A nossa vida, ela é cheia de descidas perigosas, mas também de momentos em que nos alegramos no Senhor. Porém, a orientação de nós entregarmos o nosso caminho ao Senhor é que na estrada da vida existem desvios que são perigosos e que muitas vezes parecem caminhos que vão nos levar ao destino que nós queremos. Mas na verdade são armadilhas e ciladas, e se o Senhor Jesus não for o nosso GPS espiritual, nós vamos enfrentar e cair em armadilhas, e vocês conhecem pessoas que caíram em armadilhas nesta vida e não tiveram a oportunidade de voltar para o caminho. Mas quando nós estamos com o nosso caminho entregue ao Senhor, quando nós estamos ligados ao Senhor, né, Ele vai nos levar por caminhos suaves. Independente de como esteja o seu caminho nesse momento, somente o Senhor pode nos guiar no sucesso, do berço à sepultura. Nenhum outro expert, nenhum coach qualquer da vida pode nos guiar, pode nos levar de maneira tão segura, tão acertada, tão bem planejada, quando nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, para que Ele possa fazer de forma acertada. Por que eu quero dizer isso? Porque o nosso Deus conhece o futuro. Deus já está lá no futuro. Deus já está daqui a 5 anos, Deus já está daqui a 6 anos, Deus já está daqui a 10 anos. E quão melhor entregar as nossas vidas e o nosso caminho àquele que sabe todas as coisas. Eu costumo usar uma expressão que conforta muito o meu coração: Deus está além da curva. Deus está além da curva. Eu sofri um acidente dentro de uma curva e eu sei o que eu estou dizendo. Nós fomos abarroados por um caminhão dentro de uma curva. E por misericórdia e graça, eu, minha esposa e meu filho estamos vivos aqui, porque Deus vê além da curva. Não se preocupe, não angustie o seu coração, porque Deus vê além da curva. Deus está no futuro, Deus está no controle de todas as coisas. É interessante que quando nós somos assolados com uma notícia de morte, de câncer, de perda, nós ficamos abalados, não ficamos? Aquilo nos paralisa, né?
Orotilde essa semana perdeu a sua prima. E o interessante, Orotilde, para Deus não foi surpresa, porque Ele já sabia. Deus não fica surpreso quando chega uma má notícia, não que Ele se agrade, mas Ele já sabe. Então, por que não confiar as nossas vidas àquele que já sabe o caminho, aquele que já sabe as coisas que estão por vir? O interessante, meus irmãos, que o termo aqui, quando você lê aqui, entrega o teu caminho ao Senhor, lá no texto original, no hebraico, essa entrega é rolar para o Senhor. Quem gosta de futebol aqui? E a boa parte aqui, né? Pastor Tiago Lincoln, quando eu digo assim, vou rolar a bola para você, o que significa isso? Responsabilidade é sua de fazer o gol. Então, quando nós lemos aqui, entrega o teu caminho ao Senhor, você está rolando, você está apresentando, você está dizendo assim para o Senhor, agora, Senhor, é contigo. Eu já passei a bola, já não está mais no meu controle, o controle está com o Senhor. Entregar é nesse sentido, né? É rolar para, é entregar, é depositar aos pés do Senhor as nossas vidas, é depositar aos pés do Senhor o nosso trabalho, é depositar aos pés do Senhor o nosso ministério, e dizer para o Senhor, Senhor, agora é contigo, é totalmente contigo. Márcio, mas é tão difícil entregar, tão difícil deixar nas mãos do Senhor, porque existe uma coisa muito interessante na nossa vida, Douglas, que a gente quer participar com Deus. Você já fez plano para Deus, não já? Hein? Quem fez plano para Deus dá um sorriso, né? Você já fez plano para Deus? Senhor, olha, o negócio é o seguinte, tem que acontecer assim, para acontecer aquilo, para aquilo outro fechar, para tal situação acontecer. E você fica todo feliz, achando que Deus está assim, que plano maravilhoso, eu não tinha pensado nisso, que plano esplêndido esse irmão teve, como eu não pensei nisso? E você fica todo orgulhoso, né? Achando que se der certo, você vai ser o presenteado da noite, você vai falar para Deus assim, está vendo, Senhor? Eu é que sabia, o Senhor não. Eu vou te contar uma experiência na minha vida para você entender como é que a gente gosta de fazer plano para Deus. E o interessante é o seguinte, às vezes você espera que Deus venha pela porta, Ele vai vir pela janela. Você espera que Ele venha pela janela, Ele vai vir pela porta dos fundos. Você espera que Ele venha pela porta dos fundos, Ele vem pelo telhado, porque Ele é Deus, Ele faz como Ele quer. Eu trabalhava de representante comercial, estava fazendo a minha faculdade, situação financeira apertada. Eu comecei a planejar para Deus, dizer assim, Senhor, olha, o negócio é o seguinte, na instituição que eu estou estudando, se eu for trabalhar, eu vou ter uma bolsa de 100%. Tendo uma bolsa de 100%, eu já economizo, lógico, né? O dinheiro da faculdade, paro de viajar, o dinheiro da gasolina, né? Eu reverto para o sustento da minha família, né? Vou poder ficar mais perto de casa, vou poder ter uma garantia financeira, beleza. Fui lá, coloquei meu currículo, fui chamado para a primeira entrevista, 40 pessoas. Cheguei lá, falei, opa, Deus começou a trabalhar. Primeira fase, 20 pessoas, eu estava lá. Terceira fase, 10 pessoas, eu estava lá. Quarta e última fase, 3 pessoas, eu estava lá. E quando eu saio da entrevista, uma das pessoas que eu considerava mais capacitado ali dentre os 3, disse para mim assim, você vai ficar, ele disse para mim, você vai ficar com essa vaga. Você arrasou em tudo. Eu falei assim, aí Senhor, ó o meu plano aí, ó o meu plano aí, ó, está funcionando. Um dia vindo de São José do Vale do Rio Preto, terminando a rota da minha semana, eu recebo uma ligação, boa tarde, boa noite, aqui é fulano de tal, do RH, eu falei assim, agora que minha bênção vai chegar, agora que o meu plano vai ser perfeito para mostrar para Deus, olha, nós gostaríamos de dizer que da seleção que você passou, uma outra pessoa ficou no seu lugar,
O seu currículo vai ficar aqui à nossa disposição e qualquer coisa você vai ser chamado. Uau! Que banho de água fria. Senhor, mas estava tudo perfeito, Senhor. Estava tudo encaixado. O meu plano é perfeito, Senhor. O meu plano é o melhor plano que tem. E agora? Vou continuar endividado, com situação financeira apertada, gastando. Meus irmãos, eu vou resumir o que aconteceu daquele dia para cá. Concluí o meu curso. Não fiquei devendo um centavo. Hoje, a minha profissão me dá uma renda muito melhor do que eu teria naquela instituição. Hoje, eu tenho 12 anos de profissão e Deus tem me honrado dia após dia. Hoje, com a minha profissão, eu consigo abençoar a minha igreja e alguns irmãos aqui da nossa igreja. Os planos de Deus são maiores do que os nossos. Ainda que você planeje, ainda que você pense, Deus vai te surpreender. Por que eu digo isso, meus irmãos? Como eu me conheço, eu ia me segurar na garantia de um emprego, né? Na renda, por causa da minha família, meu filho crescendo, e infelizmente eu ia ficar preso a um emprego, não poderia exercer a minha profissão, não poderia abençoar a minha igreja, não poderia abençoar outras pessoas. É assim que Deus faz. Ele nos surpreende. Deus, uma coisa que eu aprendi com meu antigo pastor, Deus não é Deus de circunstâncias. Às vezes a situação que você está vivendo é uma situação que você não vê saída. Só que Deus não é Deus dessa circunstância, Ele é Deus do todo. Nós vimos semana passada o pastor Renato aqui pregando sobre Elias, chegando lá na casa da viúva de Sarepta. Qual era a circunstância naquele momento? Um punhado de farinha, a Bíblia diz que é um punhado. O que é um punhado? É o que você consegue medir com a sua palma da mão. Em algumas traduções diz que o jarro de azeite estava como se fosse apenas sujo de azeite. Olha que circunstância. Se Elias tivesse olhado apenas para a circunstância, talvez ele não tivesse vivido e aquela mulher tivesse vivido o grande milagre que eles viveram por muitos dias. Deus não é Deus da circunstância, Deus é o Deus do todo. Deus não é o Deus da circunstância do câncer, do problema de dificuldade, do problema ministerial. Deus é um Deus que está acima das circunstâncias. Ele não é o Deus só da alegria, Ele não é Deus só da tristeza, Ele é um Deus de todas as coisas. E no final, Deus sempre nos surpreende com algo muito melhor. Por isso, meus irmãos, o conselho do salmista é para rolar para Deus a nossa vida. E eu quero abrir aqui para chamar a sua atenção, meus irmãos. Muitas vezes eu olhava esse texto e dizia assim: entrega o seu caminho ao Senhor. Na minha mente, automaticamente, vinha assim: entrega os seus problemas ao Senhor. Interessante que a Bíblia não está dizendo para eu entregar os meus problemas somente. O Senhor não quer apenas os meus problemas, o Senhor quer a minha vida por um todo. Entrega a sua vida, quando ele diz assim, entrega o teu caminho, entrega a sua vida como um todo, com problema, sem problema, com saúde, sem saúde, com prosperidade, sem prosperidade. O Senhor quer que entreguemos nas mãos dele as nossas vidas como um todo, como ela está. Não são apenas os problemas, o Senhor me quer por um todo, o Senhor me quer por inteiro, com problema sim, cheio de defeitos sim. Então devemos não só entregar os problemas, mas as nossas vidas. Ele quer que rolemos para Ele a nossa vida como um todo, como eu disse, a nossa família, o nosso emprego, o nosso relacionamento. Deus quer que rolemos para Ele toda a nossa vida, inclusive os nossos problemas e não apenas os nossos problemas. Então, meus irmãos, após entregar, é preciso confiar.
E existe uma questão muito interessante aqui, que lendo, estudando, me veio para compartilhar com os irmãos. E quero dizer que, embora uma coisa esteja atrelada à outra, sobreposta à outra, confiar é diferente de ter fé. E eu vou explicar. Embora as coisas estejam atreladas e elas sejam dependentes uma das outras, muitas vezes pode ser que você tenha fé, mas não confie. Olha só. Fé baseia-se nas crenças espirituais. É crer em Deus, crer que Deus existe, crer que Ele é o nosso Salvador, crer que Ele enviou o Espírito Santo, crer que Jesus Cristo morreu por nós. Isso é fé. Confiança, ela tem um lado prático. Existe uma dificuldade, muitas vezes, de nós confiarmos no Senhor, porque o lado prático é que nos causa medo. Você lembra que está lá em Mateus 14, do 28 ao 30? Os discípulos estão cansados no alto mar, o vento contrário, e aí eles veem um vulto, e eles pensam que é um fantasma. E Jesus diz, não temas, eu sou, o mesmo eu sou, o mesmo Yahvé que está aqui no versículo 5, é o mesmo Jesus que estava naquele momento de frente ao barco com os discípulos. E Pedro, num ato de fé, diz o que para Jesus? Senhor, que eu vá ter contigo, fé. O que Jesus fez? Vem. O que aconteceu com Pedro? No seu ato de fé, ele começa o quê? A caminhar pelas águas. Mas as circunstâncias, ele começou a observar que o vento era contrário, que o mar estava agitado, e aí a sua confiança fez o quê? A sua confiança ruiu. Jesus está dizendo, vem. Ele andou sobre as águas, mas quando ele começou a observar o seu entorno, a sua confiança ruiu, porque ele tirou os olhos do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, temos que ter que fé é o ponto de partida da vida cristã. A fé é necessária, sem fé é impossível agradar a Deus. Confiança é a continuação da vida cristã. Confiar no Senhor vai além da fé. Confiar é necessário, ter fé em Jesus e confiar para que a vida cristã tenha a sua continuação. Segundo aos Coríntios 5, versículo 7, o apóstolo Paulo vai dizer assim, andamos por fé e não por vistas. Romanos 8, 24, o apóstolo Paulo afirma também, que esperança que se vê não é esperança. Logo, confiança é saber que aquilo que foi confiado será concretizado. Aquilo que foi confiado será concretizado, apesar das circunstâncias. Mas é interessante, meus irmãos, que eu vou dizer para vocês que nós exercemos muito mais a confiança, essa confiança prática nos homens, e muitas vezes deixamos de confiar em Deus. Eu vou te dar exemplos práticos para você pensar no que eu estou dizendo. Quando você pega um ônibus, quem já foi para o Rio de ônibus aqui? Quem teve a oportunidade de ir para o Rio de ônibus? Você entrou no ônibus, fechou a porta, seguiu. Você perguntou quem era aquele motorista? Você perguntou as qualificações dele? Se ele pelo menos era realmente um motorista? Você pediu para ele se identificar e dizer assim, eu gostaria de ver se pelo menos sua carteira é D? Você fez isso? Você confiou naquele homem sem você conhecer. E por que muitas vezes nós não confiamos em Deus? Quando você adentra uma aeronave e você vai viajar para qualquer lugar do país ou do mundo, você confia muito mais naquele piloto que você não conhece do que muitas vezes em Deus. Quando você vai fazer uma cirurgia, você apaga, você não sabe nem o que aconteceu,
mas você confiou a sua vida nas mãos de um homem. E por que não confiar em Deus que pode todas as coisas? Senhor dos céus e da terra. Nosso Deus jamais desamparou quem lançou sobre ele a confiança. Olha o que diz o versículo 25 desse mesmo salmo. Versículo 25 diz assim: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado na sua descendência a mendigar o pão. Aquele que coloca a sua confiança no Senhor jamais fica desamparado. E por fim, não menos importante, meus irmãos, no terceiro ponto diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Em algumas versões está tudo ele fará. Em uma outra versão, na versão na nova versão, diz assim: ele fará o que for necessário. Olha o que está lá, abra sua Bíblia, dá uma corrida comigo lá no Evangelho de Lucas, Lucas 12, versículo 22. Quando nós confiamos as nossas vidas ao Senhor, Ele vai fazer o que for necessário fazer. Lucas 12, 22 diz assim: a seguir disse Jesus aos seus discípulos dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto o que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto haveis de vestir, porque a vida é mais que o alimento e o corpo é mais que as vestes. Observai os corvos que não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiro, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis vocês, do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? Olha o versículo 26. Se, portanto, nada podeis fazer as coisas mínimas, por que andais ansiosos as demais coisas? Se vocês não podem fazer as coisas pequenas, por que vocês vão andar ansiosos pelas coisas grandes? O Senhor Jesus está dizendo assim: eu sustento as aves com o que for necessário. Eles não têm despensa em casa como nós temos, Você vai na casa de alguns, 5 quilos de arroz, 5 quilos de feijão, 3 litros de óleo e tantas outras coisas. E ali o Senhor diz que sustenta-os dia após dia. E qual de nós, por mais ansiosos que estejamos, pode acrescentar um côvado, pode acrescentar um ano, um período à sua vida? Nós não podemos. Então, não precisamos andar ansiosos. A psiquiatra Ana Maria Beatriz Barbosa classificou da seguinte forma algumas enfermidades que têm assolado os nossos dias. Depressão é excesso de passado, estresse é excesso do presente e ansiedade é excesso de futuro. O excesso vem porque muitas vezes ocupamos demais as nossas vidas e descansamos de menos. O excesso vem, vou repetir, porque muitas vezes nos ocupamos demais com o que nós não conseguimos resolver e descansamos de menos. Isaías 64, versículo 4, o profeta Isaías vai nos dar uma notícia maravilhosa. Existe um Deus que trabalha para aqueles que nele confiam. Deus tem prazer em fazer por mim e por você. Isaías vai dizer: nem olho viu, nem ouvidos ouviu, um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Mas a gente não quer esperar, a gente quer sair correndo na frente de Deus, a gente quer adiantar as coisas, A gente acha que Deus vai chegar atrasado, e a gente estraga os planos de Deus, mas Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Isaías 64, 4. O meu trabalho, o seu trabalho, meus irmãos, é entregar e descansar.
Eu fico vendo gente correndo, cansado de um lado para o outro, estressado, porque não colocou diante do Senhor. 1 de Pedro 5,7, ele vai dizer assim: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quando o apóstolo Pedro está escrevendo isso aqui, ele vai lembrar do milagre da grande pesca. Lancem a rede pelo lado direito. Lançar é se desprender. Você já viu um pescador lançando uma rede? Ele apenas fica com uma guia para não perder a rede, mas ele não retém parte da rede, senão a rede não faz aquilo que é necessário. Lançar sobre ele é literalmente se desfazer da rede. O apóstolo Pedro está aqui lembrando da pesca maravilhosa e imaginando esse momento, dizendo o seguinte: olha, eu não posso reter nada, eu tenho que lançar, como se lança uma rede ao mar. E o apóstolo Pedro continua: lancem sobre ele toda, não apenas algumas, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançar sobre ele, Jesus, todos os nossos excessos. Ele tem cuidado de mim, ele tem cuidado de você. O mais ele fará. Ele fará o que for necessário. Não se preocupe. Deus não chega atrasado. Deus não perde o ponto, Deus não perde a hora, Ele vai fazer no tempo em que Ele vai fazer. Meus irmãos, Deus é o Deus da história, Deus é o Deus dos acontecimentos, Deus é o Deus de tudo que está acontecendo. Não existe nada, um ponto, uma vírgula que esteja fora do controle do nosso Deus. Por isso, Ele fará o que for necessário. Ele sabe o que é melhor. Eu e você, nós não sabemos. Ele vai fazer aquilo que é melhor. E no que Ele faz o que é melhor, Deus vai te surpreender. Deus vai colocar aquilo que é necessário. Mas é preciso que você entregue, é necessário que você confie, e é necessário que você saiba que Ele fará, porque Ele pode e tem todo o poder. Para terminar, meus irmãos, é importante que saibamos o seguinte: o Deus do Salmo é o mesmo que se ofereceu em sacrifício por mim e por você, para nos garantir um futuro e uma herança. Podemos entregar o nosso caminho a Ele, podemos descansar. Jesus declara em Mateus 28:18: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Todo o poder. Você está precisando de alguma coisa do céu hoje? Jesus tem todo o poder no céu. Você está precisando de alguma coisa na terra? Jesus tem todo o poder sobre a terra. Você quer mais o quê? Você quer mais o quê? Você tem pedido salvação para sua família. Você está adentrando aos céus. Lá Ele tem todo o poder e pode ouvir e fazer aquilo que lhe apraz. Eu e minha família estamos com uma demanda aqui na terra, um problema de saúde. Ele tem todo o poder aqui na terra, aleluia. Então eu posso confiar, porque Ele não tem lá ou aqui. Ele mesmo declarou, Mateus 28, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Jesus é o Todo-Poderoso, nas alturas e na terra. Por isso podemos confiar que Ele é poderoso para fazer o impossível. Como foi um dos textos que nós abrimos aqui, o nosso culto. Ele vai fazer muito mais do que pedimos, ou até mesmo do que pensamos. Ele é capaz de fazer muito mais. Ele é poderoso para isso. Deus é o Deus que nos surpreende nos céus e na terra, porque Ele tem todo o poder. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que você confie nesse Deus todo-poderoso, que sabe de todas as coisas, o Deus que tem trabalhado por aqueles que nele esperam. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe.